Vamos lá, pessoal, dar sequência aqui ao nosso curso de Direito Eleitoral. Vamos tratar de competência, finalizar aí a competência privativa do TRE, tá bom? O TRE, depois entramos nos juízes eleitorais e nas juntas eleitorais para a gente finalizar o assunto competência. Competência privativa eu vou dar aquela acelerada, viu? Porque aqui é tudo besteirol danado. Então vamos lá. Constituir as juntas eleitorais e designar a respectiva sede e jurisdição. A junta eleitoral é formada apenas durante a eleição. Lembra que a gente falou até que a competência para nomear o membro de junta do presidente do TRE mediante aprovação do colegiado, que isso tem que ser feito 60 dias antes das eleições e tal. Já falamos da organização, como é a composição da junta eleitoral. Então, quem constitui essa junta eleitoral, quem realmente efetiva essa junta eleitoral é o Tribunal Regional Eleitoral, e quem designa a sua sede é também o TRE da respectiva capital. O TRE está na capital, né, mas ele vai designar as juntas em todas as zonas eleitorais do seu estado. Isso aí já caiu em prova, tá, gente? Essa alternativa aí já caiu em prova, já vi várias vezes cair em prova. É uma besteira, né? Constituir as juntas e designar a respectiva sede. Não é o juiz da junta que designa a sede. Quem designa a sede da junta é o TRE. Vamos mais. Indicar ao TSE as zonas eleitorais ou sessões em que a contagem de votos deve ser feita pela mesa receptora. A gente já comentou isso aqui, não é? Então, quem faz realmente, quem aprova a contagem de votos pelas mesas receptoras e não pela junta eleitoral em caráter de exceção é o Tribunal Superior Eleitoral. Agora, quem remete, quem indica ao TSE quais serão as mesas receptoras que farão isso diante da situação de excepcionalidade é o Tribunal Regional Eleitoral. É ele que indica ao TSE, tá bom? Vamos para frente, já falamos disso. 7. Também já falamos disso aqui quando falamos de junta eleitoral, da composição da junta, da organização da junta. Olha só, o TRE também, ao TRE, compete apurar os resultados das eleições estaduais e eleições federais. Então, ele que conta os votos, em tese, para deputado federal, deputado estadual, governador, vice-governador, deputado distrital, as eleições estaduais e federais. Agora, como é que ele conta isso? Ele não tem lá o pessoal contando o voto, não. Tem as juntas chamadas de apuradoras, tá? As juntas eleitorais apuradoras é que estão somando de fato os votos e remetendo esses boletins parciais, os resultados parciais para o TRE. O TRE funciona como se fosse uma junta que totaliza essas eleições, tá bom? Então tá aí, ó, apurar com os resultados parciais enviados pelas juntas eleitorais. Então a junta trabalha também na eleição estadual e federal, tá bom? Então as juntas remetem esse resultado parcial. E como é que é na eleição de presidente e vice-presidente, professor? Mesma coisa. A junta eleitoral manda o resultado parcial para o TRE remete o resultado que ele vai apurando para o TSE. E assim as eleições são apuradas. Então, apurar com os resultados parciais enviados pela junta os resultados finais das eleições de governador e vice-governador, de membros do Congresso Nacional, e expedir, também compete ao TRE, expedir o respectivo diploma aos candidatos eleitos. Assim como ao TSE, compete também expedir diploma para o candidato a presidente que foi eleito. Presidente e vice é diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A gente vai ter uma aula também dedicada à diplomação dos candidatos, tá bom? Não se preocupe com isso. A gente vai falar só sobre diplomação, uma aula só para falar sobre diplomação, tá bom? Então, quem diploma o candidato é eleito aos cargos estaduais e federais, dentro do Estado, portanto, é o TRE, tá bom? Então, aqui expede os respectivos diplomas, remetendo dentro do prazo de 10 dias após a diplomação ao TSE a cópia da ata de seus trabalhos. Hoje ele nem usa mais esse tempo, né? Tudo é remetido eletronicamente, tudo com facilidade medonha, tá bom? É tranquilo demais. Vamos para frente. 8. Responder consulta em matéria eleitoral. Agora, diferente do TSE, que responde consulta de autoridade com jurisdição federal e órgão nacional de partido político, os TREs respondem a consultas de autoridades públicas, autoridades estaduais, tá bom? Autoridades estaduais. E, é claro, o partido político, mas o partido político é a nível estadual, o diretório estadual do partido político. Não vou passar a perder tempo com isso aqui, não. Vamos embora. 9. Dividir, olha aí, ó, dividir a circunscrição, que normalmente é o Estado, né? Dividir a circunscrição em zonas eleitorais. Tá? O TRE divide o Estado em zonas. Quem divide a zona em seção? O juiz, né, não? Vê como é lógico. O juiz não trabalha na zona, então compete ao juiz dividir a zona em seção. Agora,
compete ao TRE dividir o estado, né, que é a sua circunscrição, em zonas. Agora, lembra, ele divide a circunscrição em zona, mas submete essa divisão à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral, assim também como a criação eventual de uma nova zona eleitoral. E é ótimo criar nova zona, por quê? Porque se cria nova zona, precisa de mais servidores. Vamos para frente. 12. Requisitar a força necessária ao cumprimento de suas decisões e solicitar ao TSE a Força Federal. Então, quando o TRE entender que precisa de auxílio de força policial, né, federal, exército, ele vai requisitar e o TSE é que vai analisar a conveniência ou não de fazê-lo, tá bom? O Justiça Eleitoral aqui estadual, ela não pode determinar sozinha a requisição de força federal. Até porque, repito, o TRE não se relaciona com Forças Armadas, o TRE não se relaciona com a Presidência da República, o TRE não se relaciona diretamente com o TRE. Tudo isso, com o TRE não, com a Presidência, com o Congresso Nacional, com Forças Armadas, tá? Esse relacionamento não acontece direto do TRE. Então ele precisa mandar o pedido para o TSE e o TSE analisa se vai realmente ser necessário ou não, e aí o TSE é que oficia lá as Forças Armadas para que ela possa realmente servir a segurança nacional, a segurança do Estado, ou a segurança até do município, tá? Não tem problema nenhum. Às vezes eu requisito Força Federal para trabalhar só no município X, no município Y, não precisa ser no Estado todo não, tá bom? O TRE ele vai definir em que locais será necessário ali obter uma força federal para auxiliar os trabalhos de segurança, tá bom? Vamos mais. Autorizar no Distrito Federal e nas capitais dos estados ou ao seu presidente, no interior aos juízes eleitorais, a requisição de funcionários, olha aí, a requisição de funcionários federais, estaduais ou municipais para auxiliar os escrivães eleitorais. Hoje ninguém usa mais essa expressão, né? Hoje é o chefe de cartório. O escrivão eleitoral hoje é chamado de chefe de cartório. A denominação técnica hoje, dentro da legislação funcional do TSE, é chefe de cartório. Então, esse pessoal pode ser auxiliado por requisitados e também, repito, pelos cedidos, tá bom? Quando exigir o acúmulo ocasional de serviço. Então, o TRE autoriza isso aí dentro do seu estado, para frente. E é claro que ele vai requisitar esses funcionários também de órgãos federais, tá bom? Tá aí, ó, requisitar funcionário da União e ainda no Distrito Federal e em cada estado ou território, funcionário dos respectivos quadros administrativos, no caso de acúmulo ocasional de serviço. No interior eles requisitam muitos servidores municipais, gente, muito servidor municipal. Se não tiver servidor municipal, a eleição acaba não acontecendo, tem que ter requisitado mesmo. Às vezes o cara está requisitado não é por um tempinho não, o cara está requisitado lá, o cara está 10, 20, 15 anos, 30 anos lá no TRE, requisitado. O cara ganha um salário mínimo para trabalhar lá, feito você, que vai ganhar 8, 10, 12 mil reais, por aí, né? É muito injusto, na verdade, gente, porque quem trabalha no interior sabe que às vezes tem muito requisitado que faz exatamente a mesma coisa que um funcionário público efetivo de carreira mesmo do TRE. Então é meio injusto às vezes que o cara está lá requisitado ganhando um salário mínimo, tá? Que a remuneração muitas vezes paga pela administração pública municipal. Vamos mais. Fiquei triste agora, desmotivado, mas enfim. 15. Aplicar as penas disciplinares de advertência e de suspensão até 30 dias aos juízes eleitorais. É aquele negócio, né? Tem gente que entende que isso aí é competência do CNJ, mas entendo que a competência interna do TRE, ela não substitui, tá? Ela não, na verdade, ela não impede do CNJ, desculpem, a competência interna do TRE para fazer essas punições, aplicar as penalidades disciplinares, não exclui a competência também do CNJ de fazê-lo. Eu acho até que só chama-se o CNJ se o próprio TRE não punir. Que aí, em tese, poderia haver algum tipo de injustiça, algum tipo de passada de mão na cabeça, enfim, tá? Mas, em tese, o TRE aplica sim, não há controvérsia a respeito disso na doutrina. 16. Cumprir e fazer cumprir as decisões e instruções do TSE. Ele tem que cumprir, o TSE mandou, o TRE tem que cumprir a decisão, tá bom? Isso aí não tem nem o que discutir. Para frente. Determinar, em caso de urgência, providências para a execução da lei na respectiva circunscrição. Fazer cumprir a lei. Eu tenho, por exemplo, a necessidade de transporte de eleitores da zona rural até o local de votação. Então, eu tenho que fazer requisição de veículos, às vezes requisição de embarcações, eu tenho que requisitar, às vezes, locais para funcionamento das sessões eleitorais, dos locais de votação, não é mesmo? Então, a Justiça Eleitoral, ela pode, às vezes, uma situação de urgência, porque não deu tempo de organizar, substituir um veículo,
requisitar um outro imóvel, enfim. Ela tem que realmente fazer cumprir a lei para que a eleição funcione, porque não tem jeito. A eleição tem que funcionar, não tem como adiar a eleição, não tem como atrasar a eleição, tem que funcionar. Então ele vai fazer de tudo, a Justiça Eleitoral vai fazer de tudo para que as eleições funcionem corretamente, que não haja nenhum tipo de atropelo durante o processo eleitoral. O que mais? Essa aqui eu acho uma onda, organizar o fichário dos eleitores do Estado. Eu desafio você aí no cartório eleitoral a encontrar o fichário de eleitores do Estado. Tá? Não é para ter, né? Hoje é tudo eletrônico, hoje está tudo no sistema Elo do TRE. Tá? Hoje é um sistema eletrônico que administra o nosso cadastro, tá bom? Pode ser até que exista algum lugar que o pessoal guardou as fichas e tal, mas é evidentemente que não há necessidade hoje de ter fichário eleitoral. Isso era guardado às vezes para evitar duplicidade de inscrição. Tá? Então se guardava um fichário de eleitores no TRE, o TRE organiza um fichário de eleitor para quê? Porque na hora que o cara fosse pedir o alistamento eleitoral, o cara lá da zona mandaria a informação para o TRE e ele verificaria se já não tinha um alistamento eleitoral feito ali naquele estado. Só que hoje em dia eu vejo no sistema isso, não preciso mais manter fichário de eleitor, que é eventual duplicidade de inscrição ou coisa dessa natureza, eu vejo tudo eletronicamente, não preciso ter fichário. Mas em tese, porque pode cair na prova e já caiu, botei aí de propósito na sua lousa, ó, já foi objeto de prova porque já foi, compete ao TRE organizar o fichário de eleitores do Estado. E é óbvio que só podia ser o TRE, né? Como é que o juiz vai organizar o fichário de eleitores do Estado todo? É o TRE que organiza o fichário de eleitores. Vamos para frente. Entre aspas, né? 19. Suprimir os mapas parciais de apuração, mandando utilizar apenas os boletins e os mapas totalizadores. Desde que o menor número de candidatos às eleições proporcionais justifique a supressão, observadas as seguintes normas. Rapaz, ou um negócio complicado, é uma sofrência medonha isso aqui, gente. Tudo isso aqui agora é eletrônico, né? A apuração é totalmente eletrônica. Não tem mais esse mapa parcial de apuração, é que você pode, isso aqui é tudo eletrônico, você baixa um aplicativo no seu celular para ver a apuração, né? Não tem esses mapas parciais, tudo bem, há as divulgações prévias de parciais, de fato, há divulgações de parciais dos resultados das eleições, mas não através de boletim de mapa totalizador, enfim, e com condicionantes, tá bom? Não é assim que acontece hoje, desde 96 que nós temos a informatização da Justiça Eleitoral. Então, isso desde 96 que não acontece dessa forma. Mas, para que serve isso daqui? Só para você decorar, para eventualmente cair numa prova. Mas, na prática, isso aqui não vai ter muita serventia, não. Tá bom? Então, tá aí. Qualquer candidato ou partido poderá requerer ao TRE que suprima a exigência dos mapas parciais de apuração. Eu tenho uma lei da transparência, eu preciso divulgar a apuração dos resultados, enfim. Hoje a gente só não divulga resultados se eu tenho alguma diferença de fuso horário, né, e até o fuso se completar. Você viu nas eleições de 2014, os resultados só começaram a ser divulgados depois das 19 horas. Teve, acho que nas eleições no segundo turno foi até depois das 20 horas, porque você teve o horário de verão e aí você tem o fuso horário do Acre, que era de 3 horas de diferença para Brasília. Então você precisou esperar até as 8 para começar a divulgar o resultado das eleições. Mas só isso, né? No mais, vão ser divulgados automaticamente à medida que forem sendo apurados os votos. Então, na decisão do TRE, qualquer candidato ou partido poderá, isso aqui é uma ladainha danada, fica impaciente. No prazo de 3 dias, recorrer para o TSE, que decidirá em 5 dias. A supressão dos mapas parciais de apuração só será admitida até 6 meses antes da data de eleição. Não tem mais esse mapa, tá? Isso aí tudo é eletrônico, tá? Mas isso aqui serve para quê? Isso aí é só para ele lascar na prova. Serve para outra coisa não. Serve só para ele lascar na prova. Hoje isso aqui tudo é eletrônico, tá bom? Mas enfim, a gente tem que falar, porque afinal tem que falar, porque está no código, mas enfim, não tem nem muito o que explicar aqui, gente. Isso aqui não acontece. Os boletins e apuração serão impressos pelo TRE, depois de aprovados pelo Tribunal Superior. Tudo bem, eu tenho os boletins de apuração, isso é verdade. Aí tem os boletins de apuração, você tem o boletim, o BU da urna, tem a zerésima, a gente vai estudar tudo isso quando estivermos estudando eleições, tá? Eu tenho a zerésima, que é um boletim retirado da urna assim que ela é ligada, logo antes da eleição. Nesse boletim tem que ter 0 voto para todos os candidatos. Terminou a eleição, tem outro boletim, que é o boletim de urna mesmo. Tá? Esse boletim de urna é impresso da urna eletrônica para verificação do quantitativo de votos que foram proferidos naquela sessão.
E eu tenho aí boletins, tá, que podem ser impressos da apuração, tá bom? Agora, isso daí é remetido depois por malote lá para o TSE e tal. Essa aprovação é bem pro forma, tá, gente? Não tem isso na prática, mas enfim. O TRE ouvirá os partidos na elaboração de modelos dos boletins, pelo amor de Deus, e mapas de apuração, a fim de que estes atendam às peculiaridades locais, encaminhando os modelos que aprovar, acompanhados das sugestões, impugnações formuladas pelos partidos, a decisão do TSE. Enfim, isso aí não acontece, tá? Decore. Decore aí, porque pode ser que... Nunca vi nem isso aqui em prova, tá? Eu vou confessar para você que pergunta sobre esse dispositivo aqui em geral, dessa letra A, letra E que a gente acabou de ver, eu nunca vi uma questão perguntando isso daí. Nunca vi. Se você achar, você me mande, porque no meu banco de questões eu não tenho isso aqui. Me mande, porque eu realmente não achei. Que é uma coisa bem inusual hoje. Não é tratado, o assunto não é tratado dessa forma hoje, depois da informatização da Justiça Eleitoral que aconteceu em 96. Vamos lá. Competência agora dos juízes eleitorais. Juiz eleitoral. Você tem que interpretar aqui. A competência do juiz é uma competência vinculada à zona eleitoral e necessariamente vinculada às eleições municipais, tá bom? O juiz trabalha mais com o quê? Com a parte de alistamento eleitoral. Então, tudo que você conseguir relacionar com alistamento eleitoral, você vai ter o vínculo do juiz. E as eleições municipais de modo geral, tá? Tudo que se relacionar aos problemas decorrentes da eleição municipal, você vai associar ao juiz. Agora, muito cuidado, porque quem diploma os candidatos a cargos estaduais e federais é o TRE, quem diploma presidente e vice-presidente é o TSE, mas quem diploma vereador e prefeito não é o juiz, é a junta eleitoral. Então, já vi em prova. A diplomação é de competência dos órgãos plurais da Justiça Eleitoral. Vê que pergunta bonita, né? A diplomação ela só acontece pelos órgãos plurais da Justiça Eleitoral. O que ele quer dizer com órgãos plurais? Órgãos que tem mais de uma pessoa. Então a junta tem 3 ou 5, não é? Então a junta diploma os cargos municipais. O TRE é estadual federal e o TSE é presidente e vice. São todos órgãos plurais da Justiça Eleitoral. O único órgão singular da Justiça Eleitoral é o juiz. Tá bom? Então, passada essa explicação, vamos aqui para frente estudar essas competências. Para frente. Vê mesmo, besteirada. Cumprir e fazer cumprir as decisões do TSE e do TRE. Olha, o juiz é que tem que bater continência mesmo, não é? Então o juiz vai ter que cumprir aquilo que foi determinado pelo TRE e pelo TSE. Mandou, ele cumpre, tá? Ele executa as ordens, sem dificuldade. O que mais? Processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvado se tiver alguma competência que seja originária do TRE ou do TSE. Ou seja, ele tem a competência que sobra. Se eu não tenho a competência do TRE nem do TSE para julgar algum tipo de crime, o que sobrar vai para o juiz. Sem dificuldade também de interpretação aqui. Ou mais, decidir habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral, desde que também não haja a competência originária do TRE e do TSE. A competência por exclusão vai sair para o juiz. 4. Fazer as diligências que julgar necessárias à ordem e presteza do serviço eleitoral. O que ele precisa fazer para organizar o serviço eleitoral, para conseguir melhor prestar o serviço aos eleitores, prestar o serviço aos próprios candidatos, aos partidos políticos, para que todo mundo seja satisfeito no processo eleitoral, ele tem que fazer, tá? Aqui é uma competência genérica que vai dar o poder ao juiz aí de tentar organizar da melhor forma possível os trabalhos eleitorais, tá bom? Que cada cidade, às vezes, tem a sua peculiaridade. 5. Tomar conhecimento das reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo-as a termo e determinando as providências que o caso exigir. Então, ele pode simplesmente, o pessoal faz alguma reclamação, o cidadão não tem competência em tese para promover qualquer tipo de ação judicial eleitoral, tá? Em sua essência, o cidadão não tem competência, não tem legitimidade para apresentar as ações eleitorais, mas ele pode espernear, né? Fazer o juiz esperneante, né? Reclamar ao juiz. E o juiz vai colocar isso aí em termo e tal, e eventualmente ele manda para o Ministério Público analisar, e aí o Ministério Público, se for o caso de haver algum tipo de crime, de haver alguma conduta ilícita eleitoral, o Ministério Público pode apresentar uma representação ou algum tipo de ação judicial, tá bom? Mas, em tese, o juiz não vai julgar algo apresentado por um eleitor. Salvo em relação à parte de alistamento eleitoral, mas não sendo isso, o eleitor, pelo menos assim tem entendido a jurisprudência, ele não tem legitimidade para propor as ações eleitorais próprias. O que mais? 6.
indicar para aprovação do Tribunal Regional a serventia de justiça que deve ter o anexo da escrivania eleitoral. Onde é que vai funcionar o cartório? Tá? O ideal é que funcione em uma sede própria, organizada e tal, mas nem sempre isso acontece. Tá? Às vezes tem lá uma sala no fórum que vai funcionar o cartório eleitoral. Tá bom? Então, em tese, quem indica o local é o juiz da zona. É lá onde ele vai trabalhar, em tese. Mas quem aprova o local é o Tribunal Regional Eleitoral. Para frente. 8. Dirigir os processos eleitorais e determinar a inscrição e a exclusão de eleitores. A administração do cadastro eleitoral, ou seja, toda a aplicação da Resolução 21538 de 2003, que é o objeto que a gente vai estudar nas aulas vindouras, tá? O próximo assunto que a gente vai tratar aqui é alistamento eleitoral, é a Resolução 21538. Então, tudo que se relaciona com a Resolução 21538, você vai ter competência do juiz eleitoral. Alistamento, transferência, segunda via, exclusão de eleitores, cancelamento de título, enfim, tudo isso daí quem vai decidir é o juiz eleitoral. 9. Expedir título, conceder transferência, foi o que a gente acabou de falar. Dividir a zona em seções. Ora, se ele está lotado numa zona, quem divide a zona em seções vai ser o juiz. Ele submete essa divisão também à aprovação do TRE, tá? Mas quem divide a zona em seções é o juiz. 9 é 11, né? Eu estou ficando doido aqui, 11. Hoje foi um dia cansativo para mim. Vamos lá, mandar organizar em ordem alfabética a relação dos eleitores de cada seção para remessa à mesa receptora, juntamente com a parte das folhas individuais de votação. Isso aqui já está falando da organização da própria eleição. Com certeza você vai votar e tem lá o caderno, a gente chama de caderno de votação. O caderno de votação é uma listagem com o nome dos eleitores. Você vai lá e assina o caderno de votação, não é não? Você assina o caderno de votação para receber aqueles comprovantezinhos que votou. Tá lembrando agora? Só o filé. Beber uma aguinha aqui, viu, gente? Vá desculpando aí, porque hoje o dia foi puxado. Então, até a voz já está começando a falhar, os olhos já estão começando a querer cair de um pouco de cansaço. Então, vamos lá. Então, o juiz é que manda organizar essa lista. É claro que isso está tudo organizado pelo computador, né, gente? Mas, enfim, está aí no código. Organiza uma lista alfabética. E esse lista alfabética vai constituir o que a gente chama de caderno, vai constituir o que a gente chama de caderno de votação. O caderno de votação vai conter o nome aí de cada pessoa que vota, tá? Vai ter também, em tese, o fichário dos eleitores, né? Ele vai ter uma parte individual para cada eleitor e vai remeter também lá a informação do eleitor para o TRE para fazer o fichário dos eleitores. É em tese, né? Porque tudo hoje, repito, está dentro do sistema Elo, está tudo eletrônico, é tudo informatizado. Mas, enfim, está dito aí. 12. Ordenar o registro e a cassação de registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais e comunicá-los ao TRE. Então, quem registra a candidatura de cargo municipal, prefeito, vice-prefeito e vereador, é o juiz eleitoral. Então, você requer o registro de candidatura ao juiz eleitoral dos cargos municipais. Assim como dos cargos estaduais e federais é o TRE, assim como o cargo de presidente e vice-presidente é o Tribunal Superior Eleitoral. Para frente. 14. Nomear 60 dias antes das eleições. Em audiência, essa aqui cai em concurso, que é uma beleza. Em audiência pública anunciada com pelo menos 5 dias de antecedência, os membros da mesa receptora. Cuidado para você não confundir com o pessoal da junta eleitoral, tá? Quem nomeia os membros da junta eleitoral é o presidente do TRE, após a aprovação do colegiado. A nomeação acontece quando? 60 dias antes das eleições. Mas os nomes daqueles que serão nomeados têm que ser publicados 10 dias antes da nomeação. Para quê? Para permitir impugnação. Lembra que a gente falou isso? Beleza. Agora não é junta eleitoral, é mesa receptora. Os membros das mesas receptoras, aquele pessoal, os mesários, quem está lá na sessão trabalhando, recebendo o voto do povo, recebendo a população, esse pessoal aí é nomeado pelo juiz eleitoral, tá bom? E essa nomeação acontece também 60 dias antes da eleição. Agora, em tese, deve acontecer uma audiência pública pelo menos 5 dias antes, para que as pessoas tomem conhecimento. Essas nomeações também podem ser impugnadas, tá? Pode haver impugnação. Os impedimentos dos membros das mesas receptoras são os mesmos impedimentos do pessoal da junta. Aquele negócio do CCE,
é 2 paus, serve ele para o partido de candidato, serve aqui também. Com uma única diferença. A gente vai falar isso aqui, gente, eu estou falando isso aqui genericamente, mas a gente vai voltar a falar sobre isso aqui quando estivermos tratando de eleições. Então vamos ter uma aula para falar de mesário, como é que funciona tudo isso, treinamento, enfim. Vamos falar, tem muita coisa para a gente falar ainda. Mas vejam, os impedimentos dos mesários, para ser mesário, são os mesmos da junta eleitoral, com a única diferença. Eu posso ter uma mesa exclusiva só para justificativa. Eu posso ter mesa... O normal é que a mesa receptora de votos seja receptora de votos e justificativos. É o normal. Agora, é possível que o TRE organize mesa só para receber justificativa. Aí essa mesa que só recebe justificativa pode ter servidor da Justiça Eleitoral. A mesa receptora de votos, essa não pode ter servidor da Justiça Eleitoral. Beleza? Vamos embora. 15. Instruir os membros das mesas receptoras sobre suas funções. Dar treinamento aos mesários. 16. Providenciar para a solução das ocorrências que se verificarem nas mesas receptoras. Então o pessoal reclama perante as mesas receptoras por problemas que podem acontecer. Falsa identidade de eleitor, coisa dessa natureza. Reclama-se ao presidente da mesa, o presidente da mesa pode chamar o juiz para ele resolver a bronca lá na hora, se for o caso, se for preciso. Tá bom? À frente. 17. Tomar as providências ao seu alcance para evitar atos viciosos nas eleições, evitar problemas, evitar vício, evitar nulidades, tá bom? 18. Fornecer aos que não votaram por motivo justificado e aos que não puderam se alistar porque estavam dispensados de fazer o alistamento, um certificado que os isente de sanção. A justificativa eleitoral aí, né? Uma certidão dizendo que a pessoa está quita com a justiça eleitoral. Dar quitação eleitoral a quem tem quitação eleitoral por um motivo justificado. O mais, 19. Comunicar até 12 horas do dia seguinte à realização da eleição ao TRE os delegados de partidos políticos credenciados, o número de eleitores que votaram em cada uma das sessões da zona sob sua jurisdição, bem como o total de votantes na zona. Tudo isso hoje se tem também de forma eletrônica. Eu posso pedir um boletim, informar, a quem pedir, não tem problema nenhum, posso informar. Mas tudo isso eu tenho de forma eletrônica. Quantos votaram, qual é a abstenção, quantos votos nulos, quantos votos brancos, tudo isso eu tenho em registro hoje eletrônico, tá bom? Sem dificuldade, mas partido político que requisitar, que pedir, eu posso, a Justiça Eleitoral poderá fornecer essa informação impressa sem problema nenhum. Competência das juntas, para a gente finalizar o assunto competência. Aqui a competência da junta é a mais simples, gente, não tem dificuldade nenhuma. Junta só trabalha com duas coisas: apuração das eleições e diplomação dos cargos municipais. E aí os problemas que se relacionarem a isso, ela também vai resolver. Se está havendo algum problema na apuração, o cara vai fazer uma reclamação, o cara vai impugnar na própria junta. E a própria junta decide, tá bom? Opa, você deixou de contar esse voto aí, você botou no bolso, na época da contagem cédula, né? Opa, você deixou esse, não é mais disquete, né? Uma espécie de pendrive. Token, não sei, pendrive, eu vejo como pendrive. Aquele negocinho que você bota na urna eletrônica para poder pegar os votos e contar os votos, né? Depois no sistema de contagem. A urna eletrônica, a gente vai ter também uma aula só para falar de urna eletrônica. A urna eletrônica ela tem um dispositivo, né, que é como se fosse um pendrive, é um pendrive mais gordinho. Antigamente era um disquete, hoje é um pendrive, tá? E esse pendrive é o disco, digamos assim, aí tem que chamar o João Antônio para me ajudar, mas é o disco flexível, não sei, memória, tem um tipo de memória aí específica, memória RAM, não é? Memória flash, algo assim, né? Tem o HD da urna, tá? Tem o HD da urna e tem essa memória que é uma memória que eu posso transportar. Então essa memória que eu posso transportar é o que eu transporto efetivamente para somar os votos lá na junta eleitoral, tá bom? Quem conta o voto eu boto no computador e o computador tem um programa que faz rodar a contagem dos votos. É claro que ninguém está contando lá com o dedo os votos. Bota o pendrivezinho lá no computador, no sistema específico de apuração e o sistema apurador, ele conta os votos, tá? Sem problema nenhum. Então, se tiver algum tipo de problema, esse pendrive deu errado, você trocou o pendrive e tal, enfim, alguma coisa dessa natureza, a impugnação é feita na própria junta. Então, tudo que se relacionar à apuração das eleições e à diplomação de cargo municipal, é a junta a competente. É claro que isso nas eleições municipais. Vai ter problema na junta de apuração de voto nas eleições estaduais, nas eleições de presidente? Claro que sim.
Se você tem algum problema na apuração em si, você tem que fazer a impugnação na hora, oralmente lá, reduz a termo, mas faz na hora, ele coloca lá na ata da junta eleitoral e vai ter que decidir. Decide, coloca lá a decisão e daquela decisão cabe recurso também para o TRE, tá bom? Então olha só, olha aqui para a luz. É só isso aqui, ó, gente, não tem mais nada, tá vendo? Só isso aqui. Então veja, o que compete à junta eleitoral? A gente vai trazer mais detalhes depois, quando a gente vai falando de eleições, tá? Isso aqui é só basicamente uma introdução. Compete à junta eleitoral apurar, é claro que isso não se aplica mais, né? No prazo de 10 dias, já pensou 10 dias para apurar? Hoje a gente fica contando os minutos, né, para apurar as eleições. Mas em tese o Código Eleitoral fala, né, que se apura no prazo de 10 dias as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob sua jurisdição. Então a junta em tese tem 10 dias para fazer a apuração dos votos. Claro que ela vai fazer isso em algumas poucas horas. 2. Resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante o trabalho da contagem. Teve algum problema na contagem dos votos, na apuração, tem que haver impugnação lá na hora. E a junta vai resolver essa impugnação também na hora, tá bom? Expedir os boletins de apuração, então os resultados das eleições, que hoje também a gente tem eletronicamente, mas eu posso expedir um boletim impresso também do resultado, seja o mapa parcial, né, a apuração parcial, seja o mapa definitivo, né, a apuração definitiva das eleições. E, por fim, expedir diploma aos eleitos para os cargos municipais. Então, se eu tenho mais de uma junta eleitoral, professor, quem é que diploma? Diploma do juiz, a que for presidida pelo juiz eleitoral ou juiz de direito, dependendo da situação, mais antigo no cargo. A gente vai voltar a falar de diplomação, a gente vai voltar a falar um monte de outras coisas, porque a gente está vendo a competência da Justiça Eleitoral em caráter, digamos assim, geral. Tudo isso que a Justiça Eleitoral faz, a gente vai estudar aos poucos. Então esse é um assunto que mais ou menos introduz todos os outros também. É um assunto de introdução também. Por quê? Porque apesar de cair do jeito que está escrito aqui às vezes na prova, tudo isso que está escrito aqui como competência da Justiça Eleitoral, a gente vai estudar coisinha por coisinha. Seja as ações eleitorais, seja o trâmite das eleições, seja a diplomação dos candidatos eleitos, seja esse fluxo todo que acontece durante o processo eleitoral, a organização em si das eleições, como é que funcionam os mesários, quem é que pode, quem é que não pode ser mesário, como é que é a ordem de votação, se há, se não há, qual é o horário em que acontece a votação. Todos esses detalhes a gente vai tratar em aulas próprias que estarão por vir. Tá bom, meus amigos? Vamos ficar por aqui. Na próxima aula já iremos iniciar um novo assunto que é alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral em geral, né? Que a gente vai falar, na verdade, é da Resolução 21538 e toda a legislação que está ali, digamos assim, dando suporte para essa resolução que trata em sua essência de cadastro eleitoral e mais ainda, né, especificando melhor alistamento. Tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.